Você está prestes a descobrir como um pedaço de barro quebrado resgatado das águas turvas de um rio se tornou o maior símbolo de fé, milagre e superação de uma nação inteira. A história de Nossa Senhora Aparecida. Pode parecer que você conhece essa história. A imagem, o rio, os pescadores, mas garanto que você nunca ouviu os detalhes mais dramáticos, os segredos ocultos e a força profética que fez dessa pequena relíquia a padroeira do Brasil. Para entender a grandiosidade de Aparecida, precisamos voltar no tempo, para o ano de 1717. O cenário, a pequena e pacata vila de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. O ar era de tensão. Um homem importante estava chegando, o Conde de Assumar, governador da capitania de São Paulo e Minas Gerais. Uma visita de peso que exigia uma recepção à altura e o que não podia faltar em uma grande festa da época. Peixe. E muito peixe. O problema era que naquela época o rio Paraíba simplesmente não estava entregando. As redes voltavam vazias. A situação era de desespero. A reputação da vila e a própria fartura da região estavam em jogo. Os pescadores João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia Menos receberam a missão impossível: garantir o peixe para o banquete. Eles sabiam que a tarefa era praticamente um fracasso anunciado. As redes já tinham sido lançadas e recolhidas várias vezes. Nada. Mas a fé, amigos, tem caminhos que a lógica não entende. Foi um ato final, quase de súplica, que eles jogaram as redes pela última vez, na região do Porto Itaguaçu. O que eles trouxeram não era o peixe que esperavam, mas algo infinitamente mais valioso, algo que mudaria a história do Brasil para sempre. Eles encontraram a imagem, sim, mas não a imagem que você vê hoje no santuário. Encontraram primeiro apenas o corpo, e depois a cabeça, duas partes separadas, quebradas, de uma estátua de Nossa Senhora da Conceição. Essa separação, esse achado em pedaços, é o primeiro grande mistério que a história oficial tenta apagar. Por quê? A imagem estava quebrada. Qual o significado profético dessa redenção em partes? Fique comigo, porque a história de triunfo e superação começa exatamente neste ponto, no desespero dos pescadores e no mistério de uma imagem incompleta. Voltamos para o rio Paraíba, na escuridão daquela tarde de outubro de 1717. O cheiro de lodo, a umidade e a frustração pairavam sobre o pequeno barco. João, Felipe e Domingos estavam exaustos. Eles tinham uma missão: menos alimentar um governador, e estavam falhando miseravelmente. Foi João Alves quem fez o arremesso que todos pensavam ser o último. A rede, pesada e molhada, subiu. Eles esperavam o brilho prateado dos peixes, mas o que veio foi uma figura escura, pesada e disforme. A decepção era palpável, mas a decepção se transformou em confusão. Ao inspecionar o achado, perceberam que era uma estátua, e para piorar ela estava incompleta. Apenas o corpo, sem a cabeça. Qual o sentido de encontrar lixo no meio de uma missão de vida ou morte? O que significava aquilo? Os pescadores estavam prestes a descartar a peça, mas algo os fez parar. Talvez fosse a fé simples. Talvez fosse uma intuição divina sussurrando em seus ouvidos. Eles decidiram que, se encontraram o corpo, talvez pudessem encontrar a cabeça. Era uma agulha no palheiro de um rio imenso. E então, o segundo milagre aconteceu, quase imediatamente. No arremesso seguinte, no mesmo local, a rede veio novamente pesada. E desta vez, encontraram a peça que faltava. A cabeça, a pequena imagem de terracota estava completa. O quebra-cabeça da fé se montava ali na escuridão pelas mãos de 3 homens simples. Pare para pensar na magnitude deste momento. A imagem estava separada, quebrada. E a união das partes, a sua reconstrução, foi a chave para o que aconteceu em seguida. Eles colocaram as duas partes no barco, talvez com mais reverência agora, e fizeram um último arremesso. E é aqui que a superação começa, a virada épica da narrativa. Naquele momento, o rio, que estava vazio e ingrato, de repente se encheu. As redes, que voltaram vazias por horas, vieram tão pesadas de peixes que o barco quase virou. A pesca foi tão abundante que eles mal conseguiram voltar para a margem. Era peixe mais do que suficiente para o banquete do conde, mais do que suficiente para alimentar toda a vila. A mensagem era clara. A fé na imagem, mesmo que quebrada e escura, havia destravado a bênção. A superação não veio pela força do trabalho, mas pela entrega a algo maior. A imagem, que começou como um lixo quebrado, era agora o centro de um milagre de fartura. E é exatamente essa virada dramática, essa união de pedaços que gera a abundância, que carrega a maior lição de Aparecida. Mas antes de mergulharmos no segredo da cor negra e como essa imagem quebrada se tornou o símbolo de redenção do Brasil, eu preciso de um favor. Se a história desses pescadores e esse milagre da abundância já te tocou, mostra pra gente o seu apoio.
Curte este vídeo agora porque o número de curtidas é o nosso termômetro de fé. Comenta aqui embaixo qual é o seu maior pedido de milagre para Nossa Senhora Aparecida hoje. Queremos ver a sua fé. E o mais importante, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder o resto dessa jornada épica. Fica até o final porque a história secreta da cor da imagem vai te surpreender. Voltamos para a margem do rio Paraíba. Os pescadores, agora com o barco cheio e a alma revigorada, levam o seu achado para casa. A pequena imagem, reencaixada, é embrulhada em um pano e guardada na casa de Felipe Pedroso. E é aqui que entramos em um dos pontos mais fascinantes e proféticos da história de Nossa Senhora Aparecida. A cor da imagem. A imagem encontrada era uma representação de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Originalmente, peças de terracota daquela época eram revestidas e pintadas com cores claras, representando a pureza. Mas a imagem que saiu do rio era inegavelmente escura. A explicação mais racional, a que você ouve em todo lugar, é que a estátua passou anos ou até décadas submersa na lama do rio Paraíba. A oxidação, o lodo e a ação do tempo simplesmente alteraram a cor da terracota, tornando-a negra, mas para o povo brasileiro, essa explicação é apenas a ponta do iceberg. Para eles, essa escuridão não é um defeito, é um símbolo. É uma identidade. Pense comigo, estamos no Brasil colonial, um país marcado pela escravidão, pelas profundas desigualdades e pela luta por reconhecimento. Milhões de brasileiros sentem-se e ainda se sentem excluídos, marginalizados, como a própria imagem no rio, quebrados e jogados fora. E de repente o maior milagre do país é protagonizado por uma imagem que se parece com o próprio povo sofredor. Uma imagem escura resgatada da lama que prova o seu poder. Isso não é apenas coincidência. E a aparição de Nossa Senhora, com essa tonalidade escura, foi um grito silencioso de igualdade e inclusão. Ela se tornou a mãe dos oprimidos, a padroeira que não escolhe a cor da pele ou a classe social para derramar suas graças. Ela estava ali para todos, especialmente para os que se sentiam invisíveis. O que significa a cor escura de Aparecida? Significa que a fé é maior do que o preconceito. Significa que o poder divino se manifesta não no brilho do ouro, mas na humildade do barro escurecido. Essa identificação foi imediata. A história do achado se espalhou como fogo, primeiro entre os vizinhos, depois entre os escravos, os pobres, os desvalidos. Todos viam nela um reflexo de sua própria jornada de superação. E a casa de Felipe Pedroso, onde a imagem foi colocada em um pequeno altar de madeira, tornou-se o primeiro grande santuário do Brasil. As velas acesas eram um farol de uma fé que estava apenas começando a brilhar. Mas você sabe como essa imagem saiu daquela pequena casa para se tornar a patrona de um país inteiro? Essa é a jornada épica que começa agora. Após o milagre da pesca e o reconhecimento da imagem pelos primeiros devotos, a pequena casa de Felipe Pedroso se tornou o epicentro da fé no Vale do Paraíba. As velas ardiam noite e dia. O cheiro de incenso e as preces se misturavam no ar. Mas como a fé verdadeira nunca pode ser contida, a casa se tornou pequena demais. A devoção explodiu. Pessoas de vilas vizinhas, escravos em busca de liberdade, fazendeiros em busca de cura, menos todos peregrinavam para ver a imagem escura, quebrada e milagrosa que havia aparecido nas águas. Em 1734, menos de 20 anos após o achado, a comunidade se uniu. Era hora de dar à Mãe Aparecida um lugar digno. Foi construída a primeira capela no Morro dos Coqueiros. Em 1745, a imagem foi levada em procissão solene para o novo templo. E ali, nasceu oficialmente o primeiro santuário dedicado a ela. Mas a jornada de superação não parou. A fé do povo era um rio caudaloso e os templos eram barragens que sempre se mostravam insuficientes. A história da padroeira se entrelaça de forma surpreendente com o destino político do Brasil. Em 1822, Dom Pedro I, o futuro imperador, visitou a capela antes de proclamar a independência. A imagem que representava o povo humilde estava sendo reverenciada pela realeza, mostrando que a fé em Aparecida transcendia classes e status. O crescimento era exponencial. No ano de 1834, o povo começou a erguer um templo muito maior, o que hoje conhecemos carinhosamente como a Basílica Velha. Um edifício imponente, consagrado em 1888, que refletia a força inabalável da devoção brasileira. A consagração mais emocionante veio da princesa Isabel, uma das mais fervorosas devotas. Ela visitou Aparecida e, em cumprimento a uma promessa, ofereceu à pequena imagem uma coroa de ouro e diamantes, além de um manto de seda ricamente bordado. Pense no simbolismo. A imagem simples, escura, tirada da lama e da pobreza, era agora coroada rainha pela mais alta autoridade do país. Era o triunfo da humildade. E o reconhecimento oficial não tardou. Em 1904,
A imagem foi coroada solenemente como a rainha do Brasil. Mas o clímax veio em 1930, quando o Papa Pio XI a proclamou padroeiro oficial do Brasil. O feriado nacional de 12 de outubro, que celebramos hoje, nasceu desse ato de fé imenso. O santuário continuou a crescer, até que foi necessária a construção daquela que é hoje a maior basílica do mundo dedicada à Virgem Maria, o Santuário Nacional de Aparecida. Um colosso de fé, um testemunho de pedra, vidro e aço que atrai milhões de romeros todos os anos. Essa é a jornada de superação. De um achado quebrado no rio, para um altar simples na casa do pescador, para a realeza e, finalmente, para o coração de uma nação inteira. A fé do povo construiu esse império tiolo por tiolo. E a história de Aparecida é feita de milagres concretos, de vidas que foram mudadas de forma dramática. Você está pronto para os testemunhos mais chocantes de superação? Até agora vimos a superação de 3 pescadores, o triunfo da imagem escura sobre o preconceito, e a ascensão de uma pequena capela ao maior santuário mariano do mundo. Mas o verdadeiro poder de Nossa Senhora Aparecida está nos milagres que forjaram a sua lenda, nas histórias de vidas que saíram da escuridão e encontraram a luz. Vamos mergulhar em 3 milagres chocantes que provam que, para a padroeira do Brasil, o impossível é apenas um detalhe. Juan, o milagre da vela. A luz que não se apaga. Este foi um dos primeiros milagres, ocorrido ainda na modesta casa de Felipe Pedroso, antes mesmo da primeira capela. Em uma noite, enquanto a família e vizinhos rezavam o terço fervorosamente diante da imagem, algo extraordinário aconteceu. Em uma noite serena, sem vento, sem motivos, as 2 velas que iluminavam o pequeno altar se apagaram subitamente. O oratório mergulhou na escuridão. Houve um espanto silencioso. Silvana da Rocha, parente dos pescadores, levantou-se prontamente para reacendê-las. Mas antes que pudesse tocar no pavio, no mais absoluto silêncio diante dos olhos de todos, as velas acenderam sozinhas. Pense no poder simbólico disso. Em um país que enfrentava as trevas da escravidão e da miséria, Nossa Senhora Aparecida mostrava que a luz da fé não pode ser extinta. Ela se reacende por si mesma, pela graça divina mostrando que mesmo no momento mais sombrio, a esperança se reacende. Não importa quão apagada esteja sua fé hoje, ela te diz: eu sou a luz que te guia. Tu, o milagre do cavaleiro. A humildade forçada. Agora prepare-se para a história que prova que a arrogância não se sustenta diante do poder de Deus. Um cavaleiro, vindo de Minas Gerais, conhecido por sua falta de fé e zombaria dos romeiros, passou em frente a Riquém, construída a capela. Cheio de orgulho, ele disse que iria provar que a devoção àquela Santa Preta era bobagem e que o milagre não existia. Com um sorriso desdenhoso, ele fez algo inconcebível para a época. Tentou entrar a cavalo na igreja. Ele queria ultrajar o local e a fé do povo. O cavaleiro esporeou seu animal e avançou na escadaria. Mas no primeiro degrau, o cavalo travou de forma inexplicável. Sua pata dianteira afundou na pedra, ficando presa como se estivesse em cimento fresco. O cavaleiro foi atirado ao chão violentamente. A marca da ferradura ficou cravada na pedra para sempre. Um testemunho mudo e eterno da superação da fé sobre o orgulho. Aquele homem, humilhado e transformado pelo choque, desceu do pedestal de sua arrogância, pediu perdão e se tornou um fervoroso devoto. O cavalo, que não pôde profanar o templo, ensinou uma lição de respeito ao seu dono. A mensagem aqui é de conversão e superação. Nossa Senhora Aparecida acolhe até os que a zombam, mas exige a humildade como primeiro passo para a graça. 3. O milagre do escravo. As correntes que caem este milagre é o mais potente em termos de redenção e justiça social. Estamos em meados de 1850. Um escravo chamado Zacarias havia fugido e sido recapturado. Ele era levado de volta à fazenda, acorrentado com grossas algemas de ferro, sob a custódia de seu feitor. Ao passarem pelo santuário, Zacarias, em um ato de desespero e fé, suplicou ao feitor permissão para rezar diante da imagem da Virgem. O feitor, talvez por cansaço, permitiu. Ajoelhado e preso, Zacarias elevou sua prece com a alma. Ele não pediu vingança ou força. Ele pediu a liberdade que só a mãe poderia dar. E enquanto ele orava, a graça aconteceu de forma visível e estrondosa. As correntes que o prendiam simplesmente se partiram e caíram no chão. O feitor, testemunha do milagre, chocado pela intervenção divina, reconheceu o poder de Aparecida e deu a Zacarias a sua carta de alforria. A história de Aparecida é a história de Zacarias. É a prova de que a mãe dos oprimidos desfaz os laços da escravidão e da injustiça. Ela é a superação de todas as cadeias que nos aprisionam. Mas o próximo e mais dramático teste de fé do Brasil ainda estava por vir. A fé na padroeira do Brasil parecia inabalável, mas a história de superação ainda reservava o seu momento mais sombrio
e doloroso. Um episódio que testou a alma de uma nação inteira e provou que você pode quebrar o barro, mas jamais a fé. Estamos em 16 de maio de 1978. A imagem milagrosa de Nossa Senhora Aparecida, que havia saído da lama para ser coroada rainha, estava exposta na Basílica Velha. Naquela noite, o santuário foi invadido. Um ato de pura selvageria aconteceu. Um indivíduo, movido pela ignorância e o ódio, destruiu a imagem. Ele a pegou e a jogou no chão com força várias vezes. A relíquia, que havia sido achada em pedaços 261 anos antes, estava agora, novamente, reduzida a quase 200 fragmentos. O impacto foi devastador. A notícia se espalhou como um incêndio. O Brasil chorou. Era como se a própria mãe tivesse sido ferida. O sentimento de dor e ultraje uniu o país de forma inédita. Mas é aqui que a lição de superação de Aparecida se manifesta em seu ponto mais alto, na reação do povo. Ao invés de desespero, houve uma mobilização nacional de fé e amor. Os fragmentos foram recolhidos com a máxima reverência e levados ao ateliê da artista plástica Maria Helena Chartuni. Ela aceitou a missão impossível: restaurar a padroeira. Foram 33 dias de trabalho minucioso, delicado, movido mais pela oração do que pela técnica. Maria Helena não estava apenas colando pedaços de terracota. Ela estava reunindo a fé de um país. No dia 19 de agosto de 1978, a imagem restaurada mais uma vez completa, mais uma vez triunfante, foi levada em procissão até a sua nova casa, o gigantesco Santuário Nacional de Aparecida. O ataque não a destruiu. Ele a fortaleceu. Ele provou que, mesmo quando a fé é agredida e reduzida a cacos, o amor de Deus e a devoção do povo têm o poder de reconstruir o que estava quebrado. Essa é a mensagem final de Aparecida. Não importa o quão machucado você esteja. Não importa quantas vezes você tenha sido quebrado pela vida. A sua redenção é possível. Você pode ser reconstruído. Agora que você viu a história épica de superação por trás do maior símbolo de fé do Brasil, é hora de entender o legado final dessa mãe negra e quebrada que nos ensinou a recomeçar. Chegamos ao fim desta jornada épica. O que a história nos ensina, desde os pescadores frustrados até a imagem restaurada, é que a Mãe Aparecida é o espelho da nossa fé brasileira, cheia de cicatrizes, mas que sempre encontra força no amor e na superação para se reerguer. A imagem, achada quebrada e escura, é a profecia viva de que a redenção nasce onde há humildade. E o triunfo acontece quando unimos nossos pedaços e depositamos a confiança em Deus. Não importa quão difícil seja a sua luta, a padroeira do Brasil te ensina a recomeçar. Se você foi tocado por esta história, mostre sua fé, curta este vídeo, compartilhe esta mensagem de esperança e se inscreva no canal Santos Católicos. Mas agora, eu quero saber de você. Qual foi o momento da história de Nossa Senhora Aparecida que mais te fez sentir a força da superação? Comenta aqui embaixo. Vamos criar uma tempestade de testemunhos. E no nosso próximo encontro vamos sair do rio para os céus. Vamos mergulhar na história do guerreiro de Deus, aquele que lidera o exército celestial contra as trevas. Não perca a história de São Miguel Arcanjo, o príncipe da milícia celeste.